E hoje estamos recebendo aqui 3 mulheres fantásticas, 2 delas, eu diria que pioneiras, não é, da nossa cidade, e uma professora que está olhando com um olhar muito carinhoso para a história de Sorriso. Então, vou começar pela professora Terezinha, antes da gente apresentar as outras convidadas. Terezinha Ferreira de Almeida, ela que integra a equipe do IFMT, professora de língua portuguesa. Isso, bom dia. Isso, bom dia, Marlene, bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no seu programa. Satisfação é nossa em recebê-la. E aqui do meu lado direito, a Elísia Aparecida Dias. Bom dia, dona Elísia. Isso, bom dia a todos. Satisfação. E do meu lado esquerdo, Odila Bortoncello. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Você não fala bem pertinho para o pessoal lhe ouvir lá em casa, dona Odila. Tá bom. Ela disse que ouve a voz do povo em casa, né? Mas para ouvir a gente tem que falar pertinho do microfone. Essas mulheres têm uma história especial, principalmente pelo resgate da história de Sorriso, né, professora? Então eu queria que você falasse para a gente de um evento que vai acontecer para celebrar 20 anos de um livro que eu também estou conhecendo agora. Isso mesmo, Marlene. Pode mostrar o livro. Este livro... Aqui, né, para a câmera, Isso, né? vai mostrar. É o Resgate Histórico do Município de Sorriso. É a primeira obra que conta a história do município de Sorriso. É a obra mais completa e, neste ano, está completando 20 anos do lançamento, né? Então, é uma obra muito importante e que tem sido usada para embasamento de teses, dissertações, de mestrado, de doutorado, de pesquisas feitas em várias universidades no Brasil. Que legal. Então, tem teses na USP, na Unicamp, na UERJ, na UFMT, que citam essa obra da Elísia e da Odila Bortoncello. Estamos com as autoras aqui, é isso? Exatamente. Que maravilha. E por que o IF está realizando, então, um evento para aludir a essa obra nesse final de semana, professora? Bom, eu já desenvolvo estudos, né, pesquisas sobre a história de Sorriso, tenho publicações, tenho feito algumas coisas nesse sentido, e nós temos um grupo de pesquisa chamado Núcleo de Estudos Interdisciplinares, e um dos projetos desse grande grupo, que é um guarda-chuva, e tem vários projetos, né? Em um desses projetos nós estamos estudando a história de Sorriso, porque é importante conhecer a história para entender o presente, para se projetar o futuro. E aí, esse livro é uma leitura obrigatória, inclusive, do projeto, né? Os alunos bolsistas, os estudantes leram essa obra. E aí eu falei, vamos conhecer a autora? E nós fomos até a casa da dona Odila, que mora aqui no município. E aí lá, em conversa com a dona Odila, nós constatamos que essa obra foi lançada em 2003 e justamente nesse ano completa 20 anos. E a grande surpresa é que a maioria das pessoas hoje, moradores mais recentes de Sorriso, desconhecem essa obra. Verdade, eu não conhecia também. Não conhecia, estou conhecendo aqui o livro e, graças a Deus, as autoras também, né? Então, eu vou perguntar para elas, antes de seguir falando com a professora, como é que foi que surgiu essa obra? Quem vai falar comigo? Então, eu, como cursei História, eu vim para Sorriso pesquisar e coletar dados sobre o município para trabalhar sobre a colonização de Sorriso. Chegando aqui, a gente não encontrou nada escrito, nada registrado. Tinha muita dificuldade na coleta de dados. Sobre a história de Sorriso. Exato. E aí você resolveu? E aí Vamos botar no papel. todas as pessoas com quem eu conversava me falavam, tem que registrar. Tem que registrar porque os nossos colonizadores, os iniciantes desse projeto, estavam indo embora, estavam nos deixando. E a gente se sentiu na obrigação. Aí, conversando com a Odila, numa troca de ideias, a gente chegou à conclusão de que deveríamos, e enquanto professoras, tínhamos a obrigação de deixar alguma coisa registrada para esse município. Você trabalhava a disciplina História? Sim, eu sou formada em História, sou bacharel em História e dava aula de História. Comecei dando aula de História aqui em Sorriso. Que legal, Odila. Era professora do quê? De História também? Não, de Ciências. Complementando a fala da Elísia, eu estava fazendo mestrado pela UFMT. Como eu sou bióloga e professora de Biologia, de Ciências, sempre fui apaixonada pelo lado da ecologia. Fiz mestrado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade pela UFMT. Assim que concluí o curso de Biologia em Ijuí, Rio Grande do Sul.
E, da mesma forma que a Elísia conta, eu também fui caracterizar o local onde eu estava fazendo coleta de dados para minha dissertação, não encontrava, né? E, além disso, eu sempre ouvia, inclusive por locutores dessa rádio, que alguém tinha que escrever a história desse Sorriso para não se perder e tal. E aquilo ia criando dentro de mim aquele desejo de contribuir então para isso. Mas, inicialmente, a gente pensava que não seria capaz, né? Mas daí, poxa vida, conversando com a Elisa, a gente aprendeu a fazer uma dissertação, né? Fazer as citações bibliográficas, citações de entrevista, né? Então, vamos lá. E daí partimos para essa responsabilidade, eu digo, né? Que legal. Esse trabalho. E aí vocês foram levantar dados com pessoas que viveram essa história, é isso? Sim. Aqui nós escrevemos relatos, trechos das entrevistas de praticamente todos os pioneiros, né? Quem construiu o Sorriso. Quem, de repente, como o seu Claudino já tinha falecido, mas tinha familiares e fitas gravadas pela família, dele. Então tem trechos da fala dele também. Que legal. Professora, como você avalia o livro, como leitora, o que você fala do livro? É uma obra de fôlego. É uma obra de muito fôlego acadêmico. Eu caracterizo como a obra mais completa, a mais fidedigna, né? Assim, uma versão, porque quando você fala uma história oficial, oficial do ponto de vista de quem? Oficial para quem? Mas aqui tem relatos e documentos, né, transcrições de documentos que são assim, por exemplo, quantos moradores em qual ano, quando que foi que deu o boom, né? Demográfico. Isso. A história do nome, que daí só quem for no dia 1º vai saber, né, dona Lísia? Segredo, elas combinaram um segredo, gente, tá bom. Isso. Exatamente, elas só vão contar da história do nome, qual é a versão, né, mais real, mais palpável, elas vão dizer lá no dia. Mas assim, é um trabalho de fôlego realmente, com muita, como que eu vou dizer assim, com muita verdade. Tá? E com muita qualidade acadêmica e científica, muito bem escrito e aborda todas as áreas. Então, eu fui privilegiada quando eu cheguei, já tinha algo escrito e fui agraciada, né, por conhecer essa obra já de início. Então, eu utilizei nos meus estudos, utilizo e eu vejo muita gente utilizando, se beneficiando. E aí nós temos o privilégio, a bênção de tê-las ainda conosco, né? Aqui na cidade, a Elísia morando não tão longe, né? A gente conseguiu trazer, então é um presente realmente para a população sorrisense tê-las e poder ouvi-las ainda, ler, né? O livro delas, sobre a nossa história. Isso, e ouvi-las também, vê-las, né? É um privilégio. Fantástico. Você reside aonde, Elísia? Eu moro em Cuiabá. Na capital do estado. Já veio para o evento, daí já. Mas tem alguns contatos em Sorriso ainda? Eu tenho familiares, inclusive, que moram aqui. Eu morei aqui há algum tempo e só fui para Cuiabá porque não existia faculdades aqui. Tinha que estudar. Eu precisava continuar os estudos. Aí fui para Cuiabá, mas Sorriso sempre esteve dentro de mim. Mora no coração. Isso tanto que eu fui fazer o meu curso de História e coloquei Sorriso, coloquei como final de curso, trabalhar sobre a colonização de Sorriso. Muito bem. Foi muito bom, muito bom. Nunca me arrependi. Muito bem, o nosso tempo é curto aqui, mas eu estou muito feliz de poder conhecê-las e eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade para a gente falar mais, porque essa história é muito linda. Professora, quem quiser participar deste evento, como é que vai ser? Tem que fazer inscrição? Pode só comparecer? Isso, o evento será no dia 1º de dezembro, sexta-feira, às 19h30, no auditório do Campus Sorriso, IFMT. Do IFMT Campus Sorriso. O evento é aberto para toda a população, é público, é gratuito. A inscrição pode ser feita antecipada. No site do IFMT tem um bannerzinho lá, com a logo que se parece com a capa do livro, mas é uma foto já atualizada. Então, quando você olha a capa do livro e vê lá a foto do banner, você fala, meu Deus, virou tudo isso, né? O que era e o que é hoje. Esse é o bonito da história, né? E aí, você pode fazer a inscrição antecipada, sem custo, e pode fazer lá na hora também. Por que a inscrição? Porque gera certificado. Né? Então, a gente está numa época do ano que muitos acadêmicos buscam os certificados para horas complementares, professores da rede municipal e estadual. Então, tem o certificado lá. Então, após a roda de conversa com as escritoras, quem não tem o livro e deseja adquirir
terá o livro lá para ser vendido. Muito bom. Vai ter um momento para autógrafos, para fotos, para fazer a tietagem com elas, né? A professora falou de um aspecto importante antes da gente entrar no ar, a questão do olhar para o agro e está contando a história desse começo aqui, né? Da cidade que hoje mais produz, pode-se dizer, no Brasil, né? Isso. Quem vê hoje a potência que é Sorriso, talvez não faça ideia do que foi o desafio no início. Eu acho que isso elas podem falar com mais propriedade, né? E assim, o mundo está de olho no agro. É claro que a gente tem um monte de problemáticas na cidade, mas até para conseguir entender essas problemáticas é necessário conhecer a história, como se deu a colonização, a constituição do corpo social dessa cidade, né? Como que tudo isso foi assim formado em tão pouco tempo. A gente tem cidades aí no estado do Mato Grosso, historicamente, assim, muito mais antigas do que Sorriso, e não se tornaram a potência que Sorriso é. Sim. Então, teve algo diferente aqui que chama a atenção do mundo para Sorriso. Eu volto aqui para conversar com nossos convidados, trazendo recadinhos que estão na nossa live, né? A Maria Santina Mendes escreveu: que saudade, professora Aldila já foi minha professora quando era UEJA. Olha que lindo, hein, dona Odila? E a Isabel mandou: bom ver a senhora, dona Odila. Lembro da senhora no Mário Spinelli, onde é o bombeiro hoje. Que bom, né? Alunos que hoje são adultos e que estão acompanhando a gente, né? Bom, a dona Odila mesmo que falava para a gente no intervalo aqui sobre umas particularidades. Ela não vai contar a história. Eu tentei, a professora disse que demorou meio dia para ela revelar. Não vai ser aqui em 5 minutos que ela vai falar de onde surgiu, né, na versão delas, o nome de Sorriso. Só disse que não é arroz, é isso, professora? Não é mesmo. Chega bem pertinho para falar. Então, duas coisas que eu gostaria de deixar para o público, né? Vamos lá. A questão Sorriso, o portal da agricultura no Cerrado Mato-Grossense. O que a gente ouvia assim, o pessoal contar, né, que quando vieram para cá, eles queriam fazer uma agropecuária, não queriam, não pensavam em plantação de lavoura, né? Mas daí era o que estava no momento, né? Então começaram a buscar o que plantar, né? O que poderia plantar isso. Aqui. Então, isso só ocorreu praticamente 2 anos, né? Depois que estavam aqui. Mas que plantaram o dito arroz e que colheram arroz, então, né? Então, não é de arroz que surgiu o Sorriso. É isso não. que a senhora está... E nem de festa, todo mundo... Agora, esses eventos só foram... contribuindo para eles cada vez se realizarem mais pela alegria de ter escolhido um nome tão original. Para a nossa cidade, Sorriso. Muito bem. Quem quiser saber a história vai ter que ir, então, sexta-feira. Sexta-feira a senhora vai revelar? Com certeza. E não só revelar, como eu quero fazer um pacto com o meu povo, vamos falar o real contar início. A história verdadeira. Verdadeira. Sem ser parcial, né? Com a maior imparcialidade possível, né? Porque um dado que a gente escolheu dizer, quando eu vim aqui comprar terra, que só tinha uma casa, já tinha no mapa, em Cuiabá, no mapa de Mato Grosso, o lugar Sorriso. Já tinha o nome. E já vinham comprar terra para Sorriso. Já sabia o nome da cidade. Já. Olha então, aí. sem ter plantado nada, sem ter feito nenhuma festa, mas tem como, nós temos relato no livro, quem tem ele pode procurar lá na página 75, se não me falha a memória, 75. Que memória. Que lá está relatado direitinho como que aconteceu a escolha do nome. Perfeito, que bom, gente, que prazer em conhecê-las. Dona Elise, algo mais para dizer para a gente sobre essa história toda? A gente é grata, bastante grata, a gente agradece esse momento importante que vocês estão nos propiciando e agradecer a Sorriso por essa história. Eu acho que todo mundo tem que conhecer a sua própria história. Com certeza, né? Muito bom. Palavras de uma professora de história, né? Professora Terezinha, algo mais e um convite, eu peço por gentileza, né, para as pessoas comparecerem lá. Isso. O que me chama muito a atenção na leitura desse livro e analisando a nossa cidade é que o povo sorrisense ele é batalhador por natureza. Né? Então, ao longo da leitura do livro, eu pude perceber que as pessoas que aqui chegaram não esperaram nada cair do céu. Então, estava tudo por fazer.
E foram lá e fizeram, né? E que esse povo batalhador continue, né? Que as próximas gerações possam conhecer essa garra, essa vontade de vencer, essa vontade de construir um amanhã melhor e continuem esse legado, porque eles deixaram um legado. Né? Os nossos antecessores deixaram um legado, e Sorriso é o que é por conta da luta de alguém que chegou antes no meio do nada, com poucas condições, e fez acontecer. Né? Então, para conhecer um pouco mais essa história, eu convido todos os sorrisenses que bom seria se coubessem todos, mas os primeiros 350 cabem no auditório, né, do então, IFMT. tem que se inscrever Campus Sorriso, mesmo, na página do IF. Isso, a inscrição antecipada é para garantir que vá caber todos, né? Então, na sexta-feira, às 19h30, no auditório do IFMT Campus Sorriso, nós aguardamos todos lá para um pouquinho mais de conhecimento, de história, de saber um pouco mais da história de si próprio, né, do lugar onde se vive. Fantástico. E para as meninas, eu não posso deixar de perguntar, vai ter um segundo livro ou tiraram dos planos? Como é que estão os planos? A gente não pode ainda falar sobre isso. Olha, assim, não podemos dizer que não. Não descarta. Né? Não descartamos. Mas pensar Sorriso até 2000, 2003, era uma coisa, estava ainda palpável, né? Agora, de 2003 a 2023, é uma coisa muito ampla. Então, talvez tenha que se pensar numa metodologia diferente do que nós adotamos, né? Uma equipe, sei lá. Para coletar as informações. Dados. Então, de repente, vamos dizer assim, que esse momento, que hoje contamos com o IFMT, contamos com universidades, de repente brota aí uma ideia, um projeto que se possa executar e registrar, sim. Eu acho que é muito importante, né? Sorriso mais 20 anos de história, né? Independente de sermos nós ou qualquer outra pessoa que ama a história desse tanto. Isso. Que bom, meninas, que bom. Muito prazer em recebê-las aqui. Igualmente, gostaria então de agradecer, como a Elisa já falou, aos que iniciaram, para depois nós virmos, né? E especialmente ao IFMT, através da professora Terezinha, por essa iluminante ideia, né? De estarmos fazendo assim, como eu digo, uma expressão meio assim, mas dizer, ressurgindo das cinzas, porque a gente estava bastante acomodado com referência à nossa obra, mas buscou, despertou em nós aquela energia boa, aquela vontade de divulgar novamente. E nós temos várias obras aí que dá para muita gente conhecer a real história de Sorriso. Vou registrar aqui do que um outro historiador me disse lá em Tangará ainda, né? Que um historiador nunca fica para sempre no ostracismo, né, professora? Ele acaba saindo. É isso aí, é isso aí. Que bom, obrigada. Obrigada também à querida Elísia. A gente que agradece. Uma vez pesquisador, eu acho que pesquisador sempre, né? Sempre. Pode ver que a cabeça delas já está assim. Funcionando. Né? Como a metodologia para o próximo, veja só. Show de bola. Sou super incentivadora. Eu também. Estamos aqui para ajudar no que a gente puder, inclusive. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, Parabéns Marlene. pela Obrigada. iniciativa. O IFMT também construindo história, eu diria. Porque isso aqui é construção de história, esse resgate também, né? Com certeza. É isso, é melhorar, é colaborar com a sociedade, né, que você vive, né? Tem que trazer alguma coisa, dar uma devolutiva para a sociedade, né? Do tanto que a gente pesquisa, estuda lá dentro, Sim. a gente precisa expandir, né? Sair das quatro paredes, né? Fantástico. Muito obrigada a Eu vocês. agradeço. Pena que o nosso Obrigada. tempo é curto aqui. Eu tenho muita matéria para levar ao ar ainda, mas não faltará oportunidade. E sexta-feira, com certeza, a gente acompanha o evento de vocês lá. Isso aí, aguardamos todos.